Olha a bagunça que tá aqui. Pera aí, deixa eu te mostrar. Olha isso aqui, cara. E teve uma gravação ontem aqui, até tarde. A câmera tá ali. Tá uma doideira. Aí terminou tarde pra caramba e não arrumei ainda. Mas, calma, deixa eu te botar aqui pra poder falar contigo. Fase de mudança. E é interessante que o ser humano é movido por mudanças ao mesmo tempo em que precisa se sentir seguro, né? Ao mesmo tempo que a gente quer mudar, a gente também quer que as coisas não mudem, porque a gente precisa se sentir seguro. E essa dualidade é um grande desafio, pô. Porque quando a gente fica sempre na mesma, parece que dá aquela agonia, né? De caramba, parece que nada tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, quando tudo tá mudando muito rápido, muita coisa mudando, aí fica, puxa, falta estabilidade, parece que falta segurança. E isso é difícil, cara. É difícil mesmo equilibrar essas duas coisas. Ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente celebra Ano Novo, né? A gente gosta de uma nova temporada da série, porque a gente quer novidade, mas ao mesmo tempo que a gente celebra a nova temporada da série que a gente ama, a gente não quer que aquele personagem que a gente tanto admira suma da série. Pô, tiraram o personagem, mudou, né? Então a gente quer novidade, mas a gente precisa de um pouquinho de segurança. E na verdade é que a gente nunca vai estar 100% seguro. Nunca vai estar 100% seguro. E isso é bom, pô. Mudança é bom. A gente nesse momento está se preparando para mais uma mudança na nossa vida. Eu já morei em tanto lugar, já vivi em tanto lugar, já mudei pra caramba, já vivi em base missionária, já fiz um monte de coisa da vida. E é louco que as pessoas... Cara, tem um vídeo meu aqui, que o nome é O Idiota Mais Feliz do Mundo, acho que é isso. E aí eu conto um pouquinho das coisas que eu já fiz, né? Coisas diferentes que eu já fiz. E a maneira dos comentários, tem comentário falando assim, com certeza o cara é rico pra caramba, é herdeiro, ou é tudo mentira. Isso é mentira, pô, isso aí é mentira. É porque as pessoas não têm coragem de mudar, não têm coragem de arriscar. E vou te falar, as coisas que eu contei ali, pô, não são nem um quinto das coisas que eu já fiz na vida, pô. Quando eu falo da aula de gravadora, aqui, ó. Tá aqui, pô, numa gravadora que eu... É a banda que eu fiz parte. Coincidentemente, nem peguei essa caneca pensando nesse lance do vídeo. Mas a verdade é que as pessoas têm medo de mudar, se sentem inseguras, mas ao mesmo tempo elas querem que Deus faça coisas novas na vida delas, né? Tipo, poxa, eu queria que Deus me levasse para uma experiência nova, para algo novo, eu quero experimentar milagre. Milagre é exatamente viver o que você de repente ainda não viveu, pô. E isso dá medo, traz insegurança, você vai pisar onde você ainda não pisou. Mas não tem como ser guiado por Deus sem mudanças, pô. Eu acredito o seguinte, a maneira mais segura que existe de viver é sendo guiado por Deus. Só que ser guiado por Deus é exatamente estar aberto para mudar o tempo inteiro. E a gente está se preparando para uma mudança. A gente vai para Floripa no fim do ano. Vamos morar em Florianópolis, Santa Catarina. Por quê? Ainda não sei. Sei que a gente se sentiu muito forte uma direção de Deus com relação a isso aí e nós vamos. Vai morar onde? Vai fazer o quê? Não sei, pô. Não sei. Sei quem está se propondo a ir para lá uma vez por mês, por enquanto. Exatamente para perceber isso aí, conectar com pessoas, conversar com pessoas, orar, ver o que Deus tem pra gente lá em Florianópolis. Então começar agora uma vez por mês ir lá e voltar, até que no fim do ano a gente vá definitivamente para lá. Esse é o projeto meio da minha esposa. E estamos felizes, pô. Estamos felizes. Tem um filósofo grego, né, chamado Heráclito. Ele diz que é um conceito chamado devir. Inclusive que é o nome de uma das bandas, não da banda da Sony, de outra banda com quem eu já toquei. Mas devir é um conceito filosófico que diz o seguinte, que tudo está em constante mudança. Tudo está sempre mudando o tempo inteiro, né? E Heráclito disse que um mesmo homem nunca molha os pés no mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque na segunda vez o rio já não é mais o mesmo. E segundo, porque na segunda vez o homem também já não é mais o mesmo. Isso é muito maneiro, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, ele falou: eu era jovem, fazia coisas de menino, né? Quando era menino, agora eu sou velho, pô. Não dá mais tempo de ficar fazendo coisas de menino. A gente passa por fases e cada fase tem as suas próprias demandas, a sua própria realidade.
os seus próprios privilégios, né? Privilégios da etapa, da fase, e também os desafios da fase e da etapa. E nesse vídeo aqui, o que eu tô querendo, na verdade, é te incentivar a ser guiado pelo Espírito Santo. Pô. Ser guiado pelo Espírito Santo, se permitir entender qual o tempo que você está vivendo e entender para onde, de repente, Deus está querendo te levar. Porque, às vezes, esse senso de vazio, de que as coisas não estão muito bem, sabe? Seja exatamente consequência de falta de direção do Espírito Santo. Essa que é a verdade. A gente se apega a algumas coisas e, tá dando muito certo. Beleza, até quando deu certo, né? As coisas dão certo e a gente mete a cara como se aquilo fosse a nossa verdade para sempre. Mas tudo muda o tempo todo no mundo. Olha só. Quando Jesus veio, ele veio para nos permitir viver um novo tempo. Foi para isso que ele veio. Ele veio para acabar com a distância que havia entre nós e Deus por causa do pecado. Ele resolveu esse problema do pecado e estreitou, né, nossa relação novamente. Para que a partir disso o Espírito Santo pudesse vir morar em nós. Foi isso. Então hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não vivemos mais no tempo da visitação de Deus, sabe? Antigamente era o tempo da visitação. Deus de vez em quando aparecia e visitava o homem. E todas as vezes que ele fazia isso era incrível. Caramba, Deus falou comigo. Poxa, Deus me visitou. E era tão incrível, era tão extraordinário que o homem marcava aquela data, marcava aquele lugar, construía altar para celebrar, tipo, algo incrível aconteceu. Deus falou comigo. Deus me visitou. Hoje não é mais o tempo da visitação de Deus, hoje é o tempo da habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós, mora em nós. Então Deus está com a gente o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que isso é incrível, imagina, Deus agora mora em mim. Mas parece que a gente banalizou isso, porque isso é tão normal, né? Que a gente trata de uma forma muito leviana. Quando na verdade é algo extraordinário. Deus mora em você, o céu vive dentro de você, pô. Então a gente às vezes tem sentimentos, tem pensamentos que podem parecer só uma inquietação, sabe? Aquele sentimento de que, parece que está me empurrando para algum lugar. Já aconteceu de você ter tive uma premonição, tive um sentimento, tive, não sei, um pensamento que eu não sei te explicar direito e de repente parecia que aquilo estava te conduzindo, te protegendo. Então, o Espírito Santo mora dentro de você e se ele está dentro de você, onde que ele vai falar? Vai falar dentro de você. Né? Então, às vezes, o que você pode achar que é só um pensamento pode ser Deus falando com você. E aí, a única maneira de viver o extraordinário de Deus é correspondendo a esses pensamentos. Então, talvez sabe quando você parece que está tudo muito bem, mas parece que algumas coisas precisam mudar, não está tudo muito certo. Então, talvez seja só o Espírito Santo querendo te levar para uma nova fase da sua vida, porque, de repente, essa fase tenha funcionado muito bem até determinado momento, mas aí agora talvez seja a hora de mudar, de botar os pés numa nova água, né? Porque você já não é mais o mesmo. Então, talvez seja a hora realmente de encarar o novo de Deus. E fé é uma coisa muito complicada. Porque tem gente que acha que a fé trata a fé como se fosse algo muito místico, né? A fé, cada um tem a sua. Como se fé fosse crença. Confunde fé com crença, confunde fé com esperança. Eu tenho fé de que, quem sabe, um dia Deus... Isso é esperança, isso não é fé. Fé é uma palavrinha grega que é pistos, beleza? Pistos, que a raizinha é a mesma raiz da palavra fidelidade. Fé é ser fiel ao que Deus fala, é agir em fidelidade ao que Deus fala. Fé, resumindo, fé tem duas etapas. Uma é ajoelha para ouvir e depois levanta para obedecer. É isso aí, entendeu? Dobra o joelho para poder ouvir a voz de Deus, depois arregaça a manga e vai executar. Porque fé tem duas etapas. Se não tiver essas duas etapas, não é fé. Simplesmente acreditar que vai acontecer não é fé. E também simplesmente agir sem antes saber a vontade de Deus também não é fé. Por isso que é interessante, né, que a Bíblia fala que faz essa distanciação entre fé e obra, né?
não é por obra, é pela fé, ou seja, fé não é obra, fé não é o que você faz, mas ao mesmo tempo Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Ele fala, me mostra a sua fé sem obra aí. Não dá, mas com a minha ação eu te mostro a minha fé. Porque fé é ouvir o que Deus falou e então corresponder. Só ouvir o que Deus falou e ficar esperando que algo aconteça não é fé. Deus falou, eu tenho certeza que vai acontecer, não é fé. Mas também só sair fazendo sem primeiro ouvir o que Deus falou também não é fé. Pode ser só você sendo impulsivo, né? Então viver em fé é ouvir o que Deus falou e agir e corresponder. Se você sabe que coisas que Deus tem para sua vida, talvez seja a hora de você começar a agir, pô. E se você não sabe o que Deus tem para sua vida, então talvez seja a hora de você parar e ouvir. Tem que ouvir e tem que agir. E aí essa é a maneira mais segura que tem de viver. Porque ainda que você pise onde você ainda não pisou antes, você está indo sob uma palavra de Deus, pô. E Deus sempre cuida da vontade dele. Deus sempre... É a melhor maneira de viver, pô. É contando com a vontade de Deus. Deus é bom, a vontade dele é boa. Então, esse vídeo já está ficando mais longo do que eu achei que ele ficaria. Mas é só para dizer que nós estamos aqui numa fase de mudança. Vamos viver coisas novas em Deus. Ainda não sei o que vai ser, ainda não sei como vai ser. Não sei o que Deus tem pra gente lá. Então, você que é de Florianópolis, se prepara que a gente está indo. Queremos conectar com pessoas, reunir com pessoas. No final das contas, tudo tem a ver com gente. A gente está indo pra gente. Então, você que é de Florianópolis, vamos nos conectar. E da região aí, né? E você, de qualquer lugar do mundo, ouve a voz de Deus e corresponde, pô. Cada tempo tem seu próprio modo. Cada tempo tem seu próprio modo. E tentar viver com hoje da mesma maneira como você lidava com ontem, talvez já não funcione mais. Talvez seja a hora de você mudar. É isso. Deus é bom, pô.